sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Saúde Psicológica Reflexões em Tempos de Pandemia, uma ação organizada e promovida pela Câmara Municipal de Torres Vedras, juntamente com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Hoje o tema será Regresso às aulas, recuperação da aprendizagem e bem-estar. E connosco temos a Sofia Ramalho. Muito obrigada, Sofia, por aceitar o nosso convite. Sofia, já demos início às aulas. No ano passado, o ano letivo foi um ano letivo muito atípico. Houve outras lacunas a nível de competências sociais, efetivas, tanto a nível dos nossos alunos, mas também de toda a comunidade educacional e escolar. Que expectativas e como é que será este novo ano letivo? Obrigada, Sandra. Antes de mais, eu gostava antes de mais de dizer que nós estamos a falar de um ano que foi atípico, mas não é bem um ano, já passaram 18 meses, que apanhou o terceiro período do ano 2019, mais depois todo o ano letivo do ano 2020, e que, portanto, nós estamos numa circunstância que tem vindo a ser uma circunstância de adversidade, caracterizada pelas condições pandémicas, e que é continuada no tempo. Portanto, isto é importante porque tem também o seu impacto. E nós temos, por exemplo, crianças que não frequentaram muito bem os 4 e os 5 anos, por exemplo, no período pré-escolar e, portanto, entram agora no primeiro ano de escolaridade sem algumas das suas competências de literacia emergente bem trabalhadas, ou pelo menos não trabalhadas num contexto mais estruturado de educação de infância. E depois temos também aqueles que transitam de ciclo, por exemplo, quem esteve no 6º e no 7º ano atravessou um ciclo inteiro, que é um ciclo de 2 anos, nesta característica de pandemia e outros momentos de transição, por exemplo, para a universidade ou para o mercado de trabalho, ou mudanças de escola, ou até momentos de transição na vida pessoal de cada um, na vida familiar, que têm que ser aqui considerados e que também têm o seu impacto. Quanto à questão da recuperação de aprendizagens, é um termo que eu não gosto muito de utilizar. Porquê? Porque durante esta fase em que as crianças e os jovens estiveram em casa, de facto, tiveram que se adaptar a um novo modelo, essencialmente online, ou pelo menos híbrido, porque houve períodos em que também frequentaram a escola, mas depois vinham também muitas vezes para casa por causa dos períodos de quarentena e afins. E, portanto, tiveram um ensino essencialmente online, que tem as suas características e que, do ponto de vista pedagógico, implicou medidas de emergência. Ora, medidas de emergência por parte dos professores para se ajustarem a tudo o que havia que ajustar, não são medidas propriamente planeadas com o tempo e planeadas para que aconteça depois de uma forma sistemática e, portanto, não era algo feito propositadamente e atempadamente para um fim prolongado. Mas nós não podemos esquecer que, com as crianças e os jovens que ficaram em casa, puderam umas mais facilmente e outras menos facilmente adaptar-se ao modelo de ensino online. A experiência é muito variável, nomeadamente, por exemplo, os adolescentes têm mais facilidade em se adaptar do que as crianças mais novas, porque as crianças mais novas ainda estão mais dependentes do adulto e ainda têm necessidade de ter outro tipo de estrutura do ponto de vista do ambiente. Para os adolescentes é um pouco mais fácil, apesar de terem ficado privados também de momentos de socialização importantes com os seus pares, que são muitíssimo relevantes nessa faixa etária. Portanto, aí as consequências são de outra ordem. Mas durante este tempo que estiveram online, as crianças e os jovens tiveram também a oportunidade de desenvolver, por exemplo, outras competências, nomeadamente a autonomia face às aprendizagens. Portanto, tiveram que encontrar formas mais ou menos mediadas pelo seu professor para fazer trabalho mais autónomo, por um lado, e por outro lado tiveram que ter aqui maior capacidade de autorregulação do seu próprio comportamento e da sua aprendizagem. Ora, isto são aquilo que nós chamamos de aprendizagens alternativas. As aprendizagens alternativas
são também uma forma de conseguirmos o desenvolvimento de competências que depois vão ajudar na dimensão da aprendizagem e da consolidação e aquisição de conhecimentos. De maneira que, do ponto de vista prático, no regresso à escola, é possível que algumas crianças e jovens tenham aqui determinado tipo de competências alternativas que não vão depois representar um resultado imediato. Talvez não um resultado imediato do ponto de vista do resultado no desempenho, numa ficha de trabalho, ou numa ficha de avaliação, ou do ponto de vista do conhecimento em si, porque os efeitos são vistos mais a médio e longo prazo. Daí que nós ainda não temos bem a noção do impacto efetivo, e se é um impacto no sentido de perda significativa de aprendizagens ou de ganhos nas aprendizagens. E teremos com certeza as duas circunstâncias. Também gostava de dar aqui um exemplo no caso das crianças dos 5 anos, do período pré-escolar, por exemplo, que ficaram mais tempo em casa com os seus pais. E há grupos de crianças, claro que não são representativos de toda a situação, mas há grupos de crianças que tiveram os pais mais próximos, que lhes leram mais, que tiveram mais tempo para estar com elas e que nesta circunstância tiveram um maior desenvolvimento das suas competências, por exemplo, de pré-leitura. E isto é um dado muito importante, porque de facto os pais têm aqui um papel muito significativo no desenvolvimento dos seus filhos portanto, há já alguns resultados que nos mostram que de facto também houve aqui efeitos positivos. Por outro lado, tem-se falado muito da necessidade de recuperar aprendizagens e a mim parece-me, e a Sandra falou muito bem, que aqui nós não estamos só a ver a dimensão da aprendizagem ou não a podemos ver de uma forma desligada daquilo que é o desenvolvimento socioemocional das crianças e dos jovens e o bem-estar e também de toda a comunidade educativa, como disse muito bem. Ou seja, não podemos separar as duas coisas. Se uma criança ou um jovem tem alterações da vida familiar, alterações na sua qualidade de vida, por exemplo, fruto de um empobrecimento na família, se durante este tempo de pandemia houve mais situações de conflito familiar, por exemplo, se houve uma desmotivação gerada pelo facto da criança ou do jovem terem tido muito tempo em casa, online, privados de socialização com os seus colegas, é natural que, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista emocional, não esteja esta criança ou este jovem tão disponível, receptivo à aprendizagem. Portanto, se não está bem, não está a sentir-se bem consigo próprio, não tem a mesma facilidade e disponibilidade para aprender, porque a aprendizagem tem uma componente e uma dimensão afetiva muito forte. Exatamente. Falou há pouco e ao início desta conversa que vários ciclos tiveram as suas alterações. Há algum ciclo em específico que foi notado estas alterações ou cada ciclo tem as suas alterações específicas? Cada ciclo tem as suas alterações específicas, mas como eu disse há pouco, que no caso das crianças pequenas que precisam de um ambiente mais estruturado para a aprendizagem, é possível que elas tenham tido mais dificuldades nos tempos de atenção-concentração, por exemplo, quando estavam em aulas online, e no caso dos jovens, esta privação de estar com os amigos também impediu, inclusivamente, outras atividades que são promotoras da aprendizagem, que é, por exemplo, os trabalhos de projeto, os trabalhos em grupo, presencial, que permite a interação social e esta interação social é que vai criar também as condições para que a aprendizagem aconteça com mais facilidade. É na troca de ideias, na exposição direta, é no debate, é no confronto que a aprendizagem também acontece. E, portanto, houve aqui privações. Nós sabemos que os resultados do IAV concentram-se os resultados do IAV referentes portanto, a este ano de 2020
são referentes a determinados anos de escolaridade e que os resultados apontam para haver uma maior afetação, essencialmente no primeiro e segundo ciclo, mas com maior incidência no primeiro ciclo. Sendo que os resultados de IAV concentram-se em resultados que foram recolhidos no ensino básico e secundário, mas não no ensino pré-escolar. Portanto, aqui estamos a excluir esta componente do ensino pré-escolar. De qualquer das formas, eu gostava também, porque houve muita... A comunicação social deu uma atenção muito grande a este tema dos resultados do IAV, e eu gostava de salientar que é preciso olhar com alguma cautela para estes resultados também. E porquê? Não há resultados comparativos, portanto nunca houve uma outra circunstância idêntica em que tenham feito estas provas em contexto de casa, portanto online, e portanto não há resultados comparativos. Por outro lado, também são provas recolhidas em escolas em que os professores voluntariaram as suas turmas, portanto não há propriamente aqui um conjunto de critérios definidos para encaixar, mas sim houve aqui a questão do voluntariado, não é? E depois também estamos a falar de uma avaliação centrada num resultado de testes, não é? Que nem sempre é aquela que nos revela melhor aquilo que nós queremos ver do ponto de vista da capacidade e do desenvolvimento da criança ou do jovem, mas acima de tudo uma avaliação feita numa circunstância de grande adversidade, de privação da socialização, de alterações na vida familiar, porque mesmo os próprios pais também tiveram alterações nos seus empregos e na forma como trabalhavam, e portanto é tudo feito em circunstâncias bastante diferentes do habitual, e isso também pode explicar este tipo de resultados. Contudo, também é natural que, de facto, tenha havido mais dificuldade de acesso a um conjunto de matérias, por exemplo, sendo que, de facto, se calhar também não foi tão fácil a operacionalização daquilo que poderia ser a flexibilidade curricular, numa perspectiva de se identificar quais são as aprendizagens que, de facto, seriam absolutamente essenciais para as crianças em determinada altura. E, portanto, numa tentativa de abarcar todo um currículo que, como sabemos, é extenso nas nossas escolas, é um currículo muito extenso, no meio da adversidade, é complexo, é complexo. Nós tivemos os nossos jovens, as nossas crianças tiveram ganhos e tiveram perdas. Certamente estas perdas agora vão ser recuperadas com o novo modelo mais tradicional que tínhamos de aprendizagem. Acha que essas aprendizagens vão ser de imediato? Vão ser ao longo do tempo? Acho que não vão ser imediatas. Acho que é importante que assumamos desde o princípio, como parte de um plano de recuperação, como se diz, de um plano de apoio ao desenvolvimento da aprendizagem, ao desenvolvimento social, emocional e do bem-estar, é importante que reconheçamos que, de facto, cada um vai ter o seu ritmo. Nós vivemos um mesmo acontecimento, que é a pandemia, mas a forma como cada um de nós vive esta pandemia é muito diferente. Há uma variabilidade intraindividual muito grande. Logo, cada um tem o seu ritmo para ser capaz de superar determinado tipo de experiências e adaptar-se novamente ao contexto ou a um novo contexto, porque não é o antigo contexto, é um novo contexto, e precisam de tempo de adaptação. E cada um tem o seu ritmo. Na aprendizagem em si, cada um também tem o seu ritmo. E então é importante, e isto eu integrei um grupo de trabalho coordenado pelo professor José Verdasca para o apoio na construção do plano de recuperação. E, portanto, esse documento ainda não está disponível, mas irá estar disponível. Foi o documento do grupo de trabalho que inspirou depois também um pouco o Governo neste plano. E aquilo que nós também chamamos a atenção foi para a necessidade de termos um olhar a médio e longo prazo
relativamente às aprendizagens, ou seja, a possibilidade de antevermos que precisamos de cerca de 3 anos para um real maior ajustamento no âmbito do tal ritmo de aprendizagem. E, portanto, isto parece-me que é muito mais saudável nós pensarmos numa perspectiva mais ampla em termos temporais para permitir que os ajustamentos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista motivacional, do ponto de vista da aprendizagem, aconteçam. E também para dar tempo para ver o que é que foram as tais aprendizagens alternativas que as crianças e os jovens depois trazem para o espaço escolar. Então, estamos a pedir também à nossa comunidade educativa também um foco não só para as aprendizagens, adquirida a aprendizagem por si mesma, mas também pelas aprendizagens, as outras competências. Olhar para cada aluno e perceber em que ponto é que ele está, não só a nível de conhecimento académico, por assim dizer, escolar, mas também de todas as outras competências e que poderão ser trabalhadas. Sim, nada mais, nada menos do que aquilo que já está previsto, só que tem que ser operacionalizado ainda mais, não é? Ou seja, fala-se do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Ora, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória define um conjunto de competências que devem interagir com os conhecimentos, de forma a que se tornem depois operacionalizáveis e, portanto, até palpáveis para as próprias crianças e jovens, porque elas, percebendo a utilidade que o conhecimento tem na prática, vão se envolver muito mais. Portanto, aqui, de facto, de uma forma quase que forçada, houve aqui espaço para se desenvolverem competências, até de resolução de problemas, competências como criatividade para atingir determinado tipo de objetivo, a tal autorregulação, que é importante, a autonomia, tudo isto absolutamente essencial. E, portanto, sim, eu acho que foi uma experiência e está a ser uma experiência que nos vai permitir, se calhar, ver na prática, a médio e longo prazo, o impacto da pandemia também nesta perspectiva do desenvolvimento de competências. E eu também acredito que este regresso à escola não é um regresso para a mesma escola. Portanto, voltamos para o presencial, achamos nós, já temos crianças em casa, fruto ainda de não haver condições, não é? De haver casos que vão surgindo. Portanto, ainda não estamos nas condições habituais, vamos dizer assim, e elas também nunca vão ser, e a escola já nunca vai ser igual. Eu acho que ninguém consegue ficar indiferente a uma experiência destas, seja em que idade for. E do ponto de vista, enfim, mesmo do ensino-aprendizagem e da escola em si, também há muitas mudanças que estão a acontecer. Não só nos modelos de ensino e aprendizagem, porque houve também uma tomada de consciência de outras metodologias e estratégias de aprendizagem que podem ser importantes pôr em prática, mesmo sendo do ponto de vista presencial, e rentabilizar algumas das mais-valias desta experiência aparentemente menos positiva, por um lado, por causa disso, por outro lado, porque, repare, nós falamos da saúde psicológica das crianças e dos jovens, ainda não falamos aqui da saúde psicológica dos próprios professores. Mas os professores os professores e outros profissionais da escola, mas essencialmente os professores passaram aqui por um período muito crítico das suas vidas, porque ao mesmo tempo que estavam em casa com os seus filhos, como qualquer outro trabalhador, estavam a dar aulas e, portanto, tinham que gerir uma situação que é de teletrabalho, mas que obriga a um trabalho permanente em frente a um computador, não é? E sabe que os professores têm horas de aulas acumuladas, com os filhos em casa e a ter que fazer a gestão de tudo, mais a própria gestão interna da experiência da pandemia e toda a consequência que traz para a vida familiar e para a vida de trabalho. Isto exigiu muito dos professores. E nós sabemos que quer os profissionais de saúde, quer os profissionais de educação,
são dos mais atingidos por esta pandemia em termos do sofrimento psicológico que ela acarretou. De maneira que os professores que voltam à escola e que são também eles pais e cuidadores, não é? Também eles estão muito afetados por este percurso, desgastados. As férias foram curtas. Estávamos no mês de julho, no fim de julho, início de agosto ainda e fins de agosto, ainda a preparar o arranque do ano letivo e a fazer ajustes para poder acolher os alunos. E, portanto, há aqui uma dimensão, do ponto de vista também social e emocional dos próprios professores, que requer muita atenção. Daí que é muito importante que as escolas e as lideranças escolares, nomeadamente as direções dos agrupamentos de escolas ou das escolas não agrupadas, possam refletir em planos integrados de acolhimento e de regresso à escola e que englobem não só uma preocupação com os alunos ou uma preocupação com as aprendizagens, mas também uma preocupação com os professores e com o ensino. E, portanto, nós temos que olhar para isto de uma forma diferente, para que as coisas resultem, para que realmente possamos, a partir de uma experiência de adversidade, tirar o melhor proveito dela. Exatamente. Aliás, foi também graças à pandemia que muitos diretores escolares, professores, que olharam para a psicologia educacional com outros olhos. O papel do psicólogo nas escolas teve agora, e tem cada vez mais agora, um papel mais importante. Antes era um papel mais pacífico, era junto dos alunos. E agora passou a ser junto dos professores, junto dos diretores e continuar junto dos nossos alunos. O papel, de facto, tem havido uma mudança de paradigmas grande na dimensão da escola e da educação em si, e também uma mudança de paradigma no próprio papel do psicólogo com intervenção em contexto escolar. Porque se inicialmente o psicólogo que trabalhava num contexto escolar era visto como o profissional que intervia mais do ponto de vista remediativo e individualizado, quase como intervenção clínica na escola, hoje em dia a visão é bastante diferente, é uma visão muito mais ampla, é uma visão da escola toda como uma unidade e uma intervenção do psicólogo nesta unidade, na escola como um todo, e para poder chegar a toda a comunidade educativa, de facto tem que ser um trabalho muito mais centrado na prevenção, e neste caso na prevenção atempada, e na promoção do desenvolvimento, ao mesmo tempo que poder abarcar o maior número de elementos possíveis para promover aqui o bem-estar. Daí que também é importante, e tem sido importante, o papel dos psicólogos com intervenção em contexto escolar no sentido da identificação, da promoção de competências, por exemplo, dos professores e dos próprios pares, do grupo de pares, dos alunos, para a identificação de sinais de alarme, sinais de risco, para que depois o próprio psicólogo com intervenção em contexto escolar providencie a melhor resposta para a situação. E a melhor resposta para a situação, em situações que possam já ter um outro tipo de consequência, não é? Possam necessitar de um tipo de intervenção um pouco mais individualizada, pode ser necessário encaminhar para as estruturas, para os psicólogos que estão nos serviços de saúde, seja os centros hospitalares, seja os centros de saúde, seja os CPCJs, seja autarquias, enfim, ou projetos comunitários que possam ser importantes num trabalho conjunto para acompanhamento de uma criança, ou de um jovem, ou de um grupo de crianças, ou de um grupo de jovens. Portanto, isto é uma questão importante. Mas, de facto, quanto ao psicólogo, o papel do psicólogo ter se tornado mais relevante, ou mais, enfim, está mais visível aquilo que o psicólogo faz, e há menos tabu também por parte da população para aceder, para assumir que é importante o apoio psicológico e o acesso aos cuidados de saúde psicológica. Isto aconteceu transversalmente
Portanto, seja nas áreas da saúde, seja nas áreas comunitárias, áreas sociais, enfim, nunca tanto se falou da necessidade de psicólogos para apoiar as populações e para usar a ciência psicológica para intervir num conjunto de circunstâncias e de situações que obrigam e necessitam da mudança de comportamentos das pessoas. Sofia, então, para este novo ano letivo e os próximos anos letivos, ter esta conjugação entre a aprendizagem, entre a relação com o outro, entre a relação do aluno com a escola, com a comunidade escolar e a comunidade escolar com os alunos, de modo não só a adquirir as nossas aprendizagens curriculares, a aprendizagem que está no plano do Ministério da Educação, mas também as outras competências do desenvolvimento que são necessárias para cada fase de desenvolvimento, tanto de crianças como de jovens. Sim, Sandra, a missão principal na educação é promover o desenvolvimento global, o desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões. Esta é a grande missão dos educadores e da educação. E, portanto, eu penso que isto tornou-se muito mais visível, esta necessidade, com a pandemia. E, portanto, nós não podemos agora deixar cair e esquecer este pormenor, que não é um pormenor, é essencial. E daí que depois o papel dos diferentes profissionais da escola e dos próprios pais, cuidadores e afins, será um papel que, no fundo, está tão bem descrito naquilo que é a legislação de educação inclusiva, que eu tenho que repetir, que é ajudar a elevar ao máximo todo o potencial de um aluno. Isto é de facto a grande missão. E, portanto, todo o potencial é em todas as suas dimensões. De maneira que era a mensagem que eu deixaria para finalizar esta nossa conversa. De facto, vamos nos manter atentos à dimensão global do ser humano e, portanto, neste caso dos alunos e dos adultos que enchem a nossa comunidade educativa e vamos olhá-lo como um todo que merece intervenção nas diferentes áreas e na dimensão da aprendizagem, mas também na dimensão comportamental, social e emocional. É fundamental. Muito obrigada, Sofia, por este bocadinho. Obrigada.